Oi, gente, bom dia. Hoje nós iremos fazer a correção, da página 74 e 75, atividade passada na aula anterior. A primeira questão do Pense e Resolva diz o seguinte: os 4 exemplos a seguir podem ser considerados ecossistemas, mas não biomas. Explique por quê. Então tem aí os 4 exemplos: lagoa, pastagem, rio e pântano. Por quê? Eles podem ser ecossistemas e não biomas. Então, a gente tem que ver aí qual é a definição de ecossistema e qual é a definição de bioma para poder entender e formular a resposta dessa questão. Então, vamos ver qual seria. Os biomas, eles tendem a permanecerem estáveis, ou seja, com as características lá permanentes, tá? Com a quantidade de diversidade, de biodiversidade constante. Ou seja, quantidade de animais, quantidade de vegetais. Então, na lagoa, na pastagem, no rio e no pântano, isso não ocorre. Porque um rio, uma hora ele tem muitos peixes, outra hora ele não tem. Uma hora ele vai ter uma determinada vegetação ali em volta, outra hora não vai ter. Uma pastagem, ela pode estar ali presente, ou outra hora pode não estar, se for colocados, por exemplo, gados naquele ambiente, para viver naquele ambiente. Então, pode mudar. Então, é por isso. Então, a lagoa, a pastagem, o rio e o pântano podem constituir ecossistemas. O que é um ecossistema? É a interação entre seres vivos e não vivos, que é o caso aqui, bióticos e abióticos. Lembra, seres vivos são fatores bióticos, não vivos abióticos, em um determinado espaço físico. Então, até uma poça de água na rua, se a gente for passando, aquela poça de água pode ser considerada um ecossistema, porque tem algumas características ali de seres vivos e também de fatores não vivos, ok? Segunda questão, observe novamente o mapa dos biomas brasileiros com a divisão política do Brasil na página 68. Aí vem a pergunta, qual deles se situa a cidade onde você mora? Então, vamos ver aqui, o bioma, a gente vai localizar aqui Alagoas, veja aqui, no cantinho pequenininho Alagoas. Se você pegar um mapa de Alagoas, você vai ver a localização de Arapiraca, que é a nossa cidade. Arapiraca, ela fica no meio, aqui, no meinho de Alagoas. Então, veja, quais são os biomas predominantes aqui, Veja, verdinho claro, Mata Atlântica e o laranja, Caatinga. Se Arapiraca está entre um bioma e outro, significa que ela o bioma que vai estar permanente aqui na nossa cidade são biomas em transição. Em transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga, ok? Terceira, cite 3 atividades que mostrem a interação do ser humano com o ambiente e que justifiquem a frase. A frase diz o seguinte: podemos dizer que o ser humano tem suas raízes em um bioma. Então, o que é que três situações que justifiquem dizer que o ser humano tem as raízes em um bioma? O que seria? Vamos ver aí, a ocupação do ambiente. Então, a gente ocupa um ambiente, esse ambiente ele vai estar relacionado a um bioma, vai estar localizado dentro de um bioma, tá? Os componentes que vão estar ao redor aí nesse ambiente, eles vão poder ser utilizados para construir as nossas habitações, para obter alimentos, para a sobrevivência, a nossa manutenção da saúde e também a criação da cultura, da expressão artística e muitas outras características que podem estar relacionadas à justificativa dessa frase. Então, o ser humano, sim, ele tem as raízes em um bioma. Ele está inserido em um bioma, ok? Quarta questão. Analise as fotografias. Então, vejam aí que tem vários biomas e você vai associar cada um e dizer na letra A quais são os respectivos biomas em cada caso. A, B, C e D. Então, vejam só. No A, aqui tá demonstrando o cerrado. B seria campos, ou também conhecido como pampa. E C e D, a Amazônia. Ok? Indique que tipo de formação vegetal. As formações são 3. Será floresta, aberta ou mista. Floresta só vai ter 2 tipos, A Mata Atlântica e a
amazônica. Então, que tipo aí de formação vegetal existe em cada uma das fotografias? A e B seriam formações abertas, vejam que tem, campos abertos, né? E C e D, que é a Amazônia, que a gente já viu aqui na questão anterior, são formações de florestas. Letra C. Pelo que você consegue observar nas fotografias, qual dos ecossistemas está provavelmente mais alterado pelo ser humano? Justifique sua resposta com elementos da imagem. Olhando aqui, qual deles tem mais interferência do ser humano? Essas vaquinhas chegaram aqui por acaso, sozinhas? Não. Algum ser humano foi lá e colocou elas nessas pastagens, né? Então, aí seria a B, a imagem B, tá? Que é a imagem de campos. Mostra aí a criação de gados, que são animais destinados à nossa alimentação, né?